E aí, pessoal, eu sou a Priscila Yamagami e esse é o Pode Pri. Gente, mais um Pode Pri, um episódio bem bacana aqui no podcast e com um convidado mega especial também, aí um grande amigo, um cuidador que particularmente cuida de mim, mas antes de falar quem é esse nosso super amigo e convidado especial, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, aperta o sininho, né, para a gente poder contar para vocês quando tem programa novo, enfim, e compartilha esse conteúdo, que esse é bem especial. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou deixar ele se apresentar, mas é de muita utilidade o que a gente vai trazer aqui. Eu estou aqui hoje com o Dr. Elcio Valente Guimarães. É isso, doutor? É isso aí, Priscila. É uma alegria estar aqui, viu? Poder falar da homeopatia é sempre muito bom. Ainda mais na sua companhia. Oh, que coisa boa. Aí, tá vendo, né? Além de tudo, é um gentleman, uma pessoa sensacional. A gente sabe que a cidade adora o doutor Elcio e a gente também. E, doutor, eu que agradeço, né? O teu tempo. Eu sei que tua agenda lá é correria. É até difícil, viu? Da gente precisa marcar a hora ali, precisa esperar, né? Fazer um agendamento, mas vale muito a pena. O doutor trata a gente aí com muito carinho, cuida da gente com muito carinho. Doutor, e fala um pouquinho, né? Quem é o doutor Elcio? Se o doutor quiser descrever um pouquinho da tua formação, enfim. E por que homeopatia, né? Priscila, eu sou médico, né? No Brasil, o homeopata ele deve ser médico, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, a homeopatia. E a gente faz um curso de medicina e depois se especializa. Eu fiz clínica geral e depois fiz homeopatia. Que legal. E já estamos na homeopatia aí há uns 28 anos. Caramba, né, doutor? É 27 anos. 27 anos. É um tempo bom. Doutor, eu sou assim, eu gosto da homeopatia, eu acho que é incrível, né, o tratamento. E por que o doutor decidiu vir para a homeopatia? O que te levou a ir para a homeopatia? Resultados, Priscila. Resultados. Na homeopatia, a gente consegue êxito nas moléstias que na alopatia muitas vezes são consideradas incuráveis. Então, algumas moléstias que na alopatia você não tem o que fazer com elas, aquilo cronifica, na homeopatia você resolve. Então, quando a gente começa a colocar uma do lado da outra e você vê o resultado, aí aquilo brilha, né? É muito comum o colega ter uma especialidade e vai para a homeopatia, acaba deixando a especialidade e fica só na homeopatia. Ah, que bacana. Por causa dos resultados. Que legal. Então, assim, tem muitos números aí, doutor, muitos índices de tratamentos que vieram, assim, com muita notícia boa para o senhor. Priscila, a homeopatia tem 230 anos. Ela é mais antiga do que a alopatia, que é a medicina convencional de hoje. Porque na época que o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele começou a organizar esse pensamento homeopático, a medicina convencional é muito mais complicada, né? Ela é na verdade, ela é uma coisa meio desconexa, né? Ela tinha, por exemplo, o sujeito estava lá com uma doença e você dava um purgante, você punha uma sanguessuga, fazia uma sangria, que você terminava de matar o doente, né? Essa é a medicina daquela época, que foi o que decepcionou o Hahnemann, inclusive, e levou ele a procurar um outro caminho. E a medicina organizada hoje, como nós temos a alopatia, tem 100 anos, talvez, né? E a homeopatia tem 230. Então, ela é uma senhora já, é uma velha senhora, bem adiantada aí no tempo, né? Que bacana, doutor. Doutor, e assim, o que faz uma pessoa... o doutor falou 28 anos atuando com isso, né? Então, como que era lá no teu início com a homeopatia? Como que era o pensamento das pessoas em relação a um tratamento homeopático e como que está hoje? Assim, conta um pouco para a gente da tua história em relação à homeopatia e a visão das pessoas para o tratamento. O que mantém a homeopatia até hoje, nesses 230 anos, é a procura. Porque, na verdade, são os pacientes, não são nem os médicos. Porque a homeopatia, como ela dá resultado, as pessoas acabam indo atrás. Antigamente, você tinha o chamado homeopatista, que é o não médico, que praticava homeopatia. As pessoas faziam isso na roça, faziam isso no fundo do quintal. Ah, você está com tal coisa? Vamos ver aqui. Procurar. Você sempre teve os pequenos livros, né, de uso prático, e as pessoas procurando ali no livro, usa isso aqui, usa aquilo, tal, e a homeopatia foi se mantendo, né? E tinha os médicos, mas não tão organizado o pensamento como é hoje, né? Mas desculpa, você volta na pergunta para mim, Priscila. Então, as pessoas eu lá, acabei me desviando. há 28 anos atrás, elas tinham uma visão
determinada. E hoje elas têm uma outra visão. Como que o doutor vê assim, esse histórico, né? Como que isso mudou e como que era e como que é hoje, e até na adesão do tratamento e na tua procura? Porque a gente vê que, doutor, você é mega procurado, assim. Obrigado. Verdade, não, verdade. E a gente vê muito. Doutor, conheço. Já ouvi falar. Vai, é legal. Então, assim, a gente vê que tem uma procura grande. E como que foi essa. O que o doutor atribui a essa mudança de mentalidade, né? Ou esse esclarecimento da população? As pessoas estão procurando aquilo que é menos tóxico, né, que é menos lesivo, que dá resultado rápido, porque a homeopatia, ao contrário do que se pensa, ela não demora, né, ela é rápida, e aquilo que traz mais êxito para a saúde. Eu acho que a homeopatia preenche tudo isso, Priscila. Então, a gente vê mesmo, realmente, naquela época você tinha que batalhar muito para colocar a homeopatia, né, nos espaços. Tal. Hoje, os espaços estão abertos, as portas estão abertas. Então, as pessoas estão procurando muito. O que está faltando um pouco hoje é interesse dos médicos em fazer homeopatia. É mesmo, doutor? Então, as formações... Então, você tem um pouco menos hoje de procura por parte dos médicos e tem uma demanda grande por parte de pacientes. Então, você tem muito paciente e os médicos precisam voltar a se interessar também, né? É até curioso, porque eu ia falar, nossa, doutor, deve ter mais gente praticando homeopatia, fazendo esse tipo de... Tem muita gente, mas a gente precisa de mais, né? Porque a demanda está crescendo. Olha que legal. E a procura por parte dos médicos, ela aumenta também, mas parece que não na mesma proporção da demanda. Que dos pacientes. interessante, que interessante. Até porque a gente vê... Não sei, doutor, e aí o senhor que é especialista me fala, o mundo está ficando mais holístico, né? A gente percebe formações, por exemplo, na Unifesp, em terapias integrativas, em a ciência, né? A religião, meio que já conversando de uma outra forma, essas terapias mais integradas, integrativas. Eu achei que a gente tinha mais gente formando aí em homeopatas, em especialistas em homeopatia. Então é curioso, né? É curioso, né? Da parte médica está precisando mesmo. Olha aí, ter um olhar dos médicos mais voltado para isso. Isso. Tem aumento na procura, mas o aumento é aquém da demanda. Precisa, né? Porque é aquilo, né? As pessoas têm procurado. Eu fui da indústria, né, doutor? Foi assim que eu conheci o doutor Elcio, quando eu era da indústria farmacêutica. Então, claro, a gente tem descobertas sensacionais, pesquisa, né, doutor? Muito medicamento bacana, as vacinas e tudo que a gente sabe. Mas a gente sabe também, não é segredo para ninguém, a quantidade de efeitos colaterais que a gente tem com a alopatia, enfim, e dentre outras coisas aí. Eu vejo que as pessoas elas têm estado mais esclarecidas e a própria indústria farmacêutica indo para os medicamentos, até para questões mais complexas, o fitoterápico, indo para uma linha mais natural, doutor. Essa como que é a visão do doutor assim, em relação ao mercado mesmo em si e as tendências de mercado, né? Para onde as pessoas vão. A indústria farmacêutica, Priscila, ela tem procurado sim os fitoterápicos. Tem algumas até que meio que se especializam nisso. Mas a homeopatia não é fitoterapia. Mas é um caminho? É uma medicina que faz parte das medicinas integrativas, da linha natural, mas não é fitoterápica. Tá. Então, a indústria farmacêutica, a grande indústria farmacêutica, ela não se interessa pela homeopatia. Existem algumas indústrias que fazem remédios homeopáticos, mas são indústrias menos expressivas no mercado da farmácia, da grande farmácia. A homeopatia ela é executada quase que por farmácias exclusivamente. Podemos falar artesanal, doutor? É bem profissionalizado sim, mas ela nesse feitio, né? O cuidado sim. nesse sentido. Sim, ela é artesanal até, porque Tá. ela é toda manipulada mesmo, né? Principalmente aqui no Brasil. Em alguns países, você tem grandes laboratórios farmacêuticos, mas o melhor remédio homeopático é o feito nas farmácias. Então, acho que tem uma ele é feito nas energia farmácias. humana ali, né, doutor? E tem vários detalhes que na indústria farmacêutica você não consegue fazer Olha em larga escala. Que interessante. Doutor, explica pra gente então, né? Acho que para quem está assistindo, qual é a diferença da alopatia, homeopatia e fitoterapia? Assim, como que a gente poderia, com um especialista, entender? Olha, Priscila, a grande diferença é que a homeopatia trata o indivíduo como um todo. Ela é a medicina do sujeito. E ela trata, na homeopatia, a gente diferencia doença de moléstia. Na alopatia são sinônimas, mas na homeopatia, doença é a doença do indivíduo. Então, quando o indivíduo está doente, ele está doente, ponto. Qual que é o nome dessa doença? Não tem um nome, o indivíduo está doente. Essa é a doença daquela pessoa. Quando essa doença começa a se materializar
criar forma, e aí ela vai se localizar em um tecido ou um órgão. Né? Aí você consegue dar um nome, sei lá, tá no estômago ali, gastrite, endocardite no coração, sei lá, diverticulite no intestino, amidalite, assim por diante. Então é aquela doença se localizando em um tecido, aí ela vira uma moléstia. Né? A homeopatia trata a doença. A alopatia vai tratar principalmente a moléstia. Quer dizer, a alopatia, a medicina convencional, com os medicamentos químicos, ela trata mais a parte celular mesmo. A homeopatia vai tratar a força vital, que é onde a doença se instala e onde a saúde também, né, ela vai ser recuperada na força vital. Dali, quando aquilo passa para a parte celular, a gente tem a moléstia. A homeopatia ela vai chegar na moléstia tratando a força vital. E o mais interessante é que quando você trata a força vital, você trata várias moléstias ao mesmo tempo. Porque o indivíduo muitas vezes tem lá uma doença no estômago, sei lá, uma enxaqueca, um distúrbio do sono, uma dor articular. Essas moléstias estão ligadas numa mesma doença, que é essa doença que não tem um nome, que é a doença da pessoa. A pessoa está doente. Quando você consegue alcançar isso com homeopatia, você consegue tratar várias moléstias ao mesmo tempo, com um remédio que é barato, que não é tóxico, que não tem efeitos colaterais. Nossa, é incrível, né? Por isso que eu te falei, né, que foram os pacientes que mantiveram a homeopatia viva esses 230 anos, porque dá resultado. Nossa, é linda, então, né? a grande diferença é essa. Uma trata a doença, a outra trata as moléstias. A homeopatia vai chegar nas moléstias tratando a doença. A alopatia trata as doenças. Fica por aí. Né? E o fito seria o uso de plantas? Existe uma confusão. As pessoas às vezes chamam homeopatia, a fitoterapia de homeopatia. A fitoterapia, ela é uma alopatia. Só que o princípio ativo que é utilizado é um princípio ativo natural, vegetal, não sintético. E não sintético. Só, mas a homeopatia tem outras necessidades que têm que ser preenchidas para ser chamada de homeopatia. Que legal, doutor, que aula, né? Eu adoro, até porque na indústria a gente estuda bastante, né? Para poder ter um nível bacana para conversar com os médicos. E por isso, então, doutor, que quando o doutor vai fazer o diagnóstico, que vai entender o paciente, assim, são tantas perguntas, tantas questões, então tem a ver com essa questão da energia vital, é isso? Tem a ver. Por isso que a gente tem que juntar, a gente fala, né, no começo da consulta, quando o paciente chega a primeira vez, fala, olha, nós vamos montar juntos um quebra-cabeça da sua saúde. Então, interessam os sintomas físicos, mentais e emocionais. E não só sintomas, questões patológicas. Personalidade, temperamento, preferências, aversões, hábitos, vícios, hábitos do organismo, funcionamento do intestino, desejos alimentares, aversões, alterações de sono, sonhos, medos, tontura, tristeza, raiva, mágoas, culpas. Quantas vezes as culpas, ou as tristezas, ou as mágoas não estão se materializando hoje na forma de uma doença? Que a gente precisa alcançar aquilo ali para entender como é que essa pessoa, como é que ela sente, como é que ela adoece, para poder tratar, chegar nessa doença e aí alcançar a moléstia, as moléstias, né, que estão ali. E muitas vezes as moléstias, Priscila, elas mudam de lugar só. Você começa a tratar o estômago, melhora o estômago, com a alopatia, vamos supor, né? Sei lá, você está tomando lá um remédio para o estômago, melhora o estômago. Melhora o estômago, daqui a pouco o indivíduo começa a ter enxaqueca. Aí você trata a enxaqueca. Aí você melhora a enxaqueca, ele começa a ter asma. E assim vai, é uma ciranda. Sabe aquela conversa? O indivíduo fala assim, olha, comecei no médico, não paro mais. Por quê? Porque é a mesma doença que está por trás. A moléstia só está mudando de órgão. A doença só está mudando de órgão, né? Fazendo moléstias diferentes. Porque você trata a moléstia, mas não trata a doença, ela vai e se instala em outro tecido. Aí você trata ali. Você não trata a doença, aquela moléstia melhorou, mas ela vai para um outro ponto. E assim, às vezes, a pessoa passa uma vida. Uma vida. E o mais interessante... E falece, às vezes. Falece, às vezes. Sabe por quê? Porque a natureza sempre dá a melhor doença para a gente, a melhor moléstia para a gente, aquela que é menos lesiva, para tentar preservar a nossa integridade. Por pior que seja, é o menos ruim. Aí, quando a gente suprime aquilo, trata só aquele pedacinho e não trata a doença que está por trás, a doença verdadeira, aquilo vai para um outro nível, mais alto. Para um outro órgão, severo. Pior, Aí você trata só a moléstia, sem tratar a doença, aquilo sobe mais um ponto. E assim vai.
até que muitas vezes chega no sistema nervoso, na mente, né? E aí que é o nível mais alto do ser humano, a mente, né? É o que nos diferencia dos outros animais. Aí quando chega ali, o indivíduo não tem mais onde adoecer, né? Caramba. Doutor, então assim, né, é tratar a causa, né? Quando a gente usa a homeopatia, a gente vai na causa e não no efeito. A gente vai na causa, Priscila. É isso aí. A gente trata a doença. Que interessante. Por isso que a gente fala que a homeopatia trata o indivíduo como um todo, né? Porque, na verdade, você tratando essa doença, você está tratando as várias moléstias. Entendi. Doutor, então, agora acho que até eu entendo um pouco quando o doutor fala que poucos especialistas têm ido para a área, porque o doutor é um psicólogo também. É necessário entender a mente, né? A mente, o sofrimento, a dor do indivíduo. Não adianta ficar só na casca. Que aí você não consegue Aí você chegar não chega, aonde o doutor precisa. Você não consegue chegar num bom remédio que vai tratar o indivíduo como um todo. Então, e ele tem que estar predisposto a essa investigação, a essa conversa, essa paciência, esse carinho. Então, assim, é o perfil também que determina, acho que, a busca de ser um homeopata, não é isso? Você tem que querer isso, sim, mas a gente tem que se treinar também. Tá. Porque não basta só ouvir com os ouvidos, né? Você tem que ouvir com o ouvido da mente e do coração. Tentar entender o sofrimento da pessoa. Onde é que a coisa pega? Às vezes eu falo ao paciente, onde que está pegando? Quando a pessoa vejo que ela está viajando muito, eu falo, onde está pegando? O que é que pega na sua vida? Aí, se a pessoa entender isso, a gente acerta, chega num bom remédio. E às vezes o que está pegando, nem a pessoa sabe. Aliás, muitas vezes não sabe. A maioria, você tem que né? voltar lá atrás e voltando. Às vezes o problema está lá numa situação lá de criação, de um abuso, de uma mágoa, uma humilhação muito grande. E aquilo foi crescendo, foi sendo mal conduzido. Aí o indivíduo foi adoecendo mais e depois ele está materializando hoje em moléstias aqui ou ali e tal. Nossa, muito legal, né, doutor? É uma coisa muito profunda, né? A gente entender assim, que bacana. Até coloquei aqui, a gente estava agora falando de educação e a gente estava tratando muitas questões socioemocionais, de, né, como formar um ser que, além das competências técnicas, ele possa desenvolver as competências socioemocionais, né? Então, olha como tem tudo a ver. E a gente tem falado muito também de educação para a saúde, sabe, doutor? Ontem eu estive numa UPA, então a gente visitou, viu, você vê os aspectos mais físicos e tal, mas aí sempre que eu posso, eu falo, olha, se puder pedir para a equipe, dar um bom dia, uma boa tarde, não deixar o paciente perdido na unidade, porque a gente chega, né, doutor, doente, a gente não sabe por onde entrou, saiu, para onde vai, e se ninguém der uma assistência, é muito triste, vai adoecendo mais, né? Fica então, muito impessoal. Muito, né? Muito robótico, enfim. Então eu falo, se puder pegar a equipe, treinar em relação a olhar para o paciente, olhar para a pessoa, né? E dar uma atenção. Olha, eu já fico feliz, já valeu eu ter estado aqui, né? E aí eles estavam falando muito dessas questões, né? Do socioemocional, inclusive de fazer formação para educar o paciente para prevenção. E eu vejo que essa tua fala, né? Tudo que você está ensinando para a gente também tem uma relação com a educação para a saúde, né, doutor? Se educar, prevenir. E o que doutor, me traz? Porque eu sei que você fala muito dessa questão de alimentação, dos cuidados, né, doutor? Qual a relação disso? Aproveitando, fazendo um pequeno link, a gente não tem o hábito de se observar. E na homeopatia isso é complicado. Porque às vezes o paciente chega, ele não está acostumado, ele fica só por cima, no sintoma, dói a cabeça. Mas que mais? Dói a cabeça. Mas como é que é essa dor? Não sei. Quer dizer, dói sabe? a frente, dói mais para cá o olho, né? Tem que espremer para poder sair. A gente perdeu a capacidade de se observar. Porque fomos fazendo uma medicina muito rasa, né? Baseada em exames, remédios sintomáticos, trata ali, o indivíduo está perdendo a capacidade de se observar e observar os filhos. Então chega uma criança, pergunta para a mãe, não sei. Como que são as fezes da criança? Não sei, olha para o pai. Nunca vi. Não presta atenção. Às vezes chama a babá que sabe. Olha isso, que então loucura. A gente está perdendo, nós estamos perdendo essa capacidade. E na homeopatia isso daí, quer dizer, os detalhes, né, são a base da boa consulta ali. Aí a pessoa vai aprendendo a se observar de novo. Para poder conversar com o médico. O paciente fala, sabe que eu não olhava isso daí, agora eu estou prestando atenção.
desde que a gente começou a tratar. Olha, Agora eu estou doutor. observando. Aí ele vai se observando os filhos, presta atenção na casa, na saúde da casa, porque a casa também precisa estar organizada para a gente ter boa saúde, né? Total, né? Então, olha, o doutor pratica, professor da saúde também, ó, psicólogo, professor, médico. Você nem sabia de todas essas tuas, ou sabia, né, doutor, de todas as tuas competências aí, né? Falando nisso, a gente vai conversar também com um grande amigo que o doutor conhece, que é o Carlos Almazen, que fala da yoga, e ele fala sim. muito da autoobservação, ele fala muito disso. Então, olha as relações aí, Carlos. olha o ser integral, né, conversando, muito, muito legal. Bom, o doutor falou como surgiu a homeopatia, era uma questão aqui que a gente queria saber também, né? E, doutor, tem preconceito em relação à homeopatia? Não sei se da população ou de outra classe médica, enfim, tem muito preconceito? Da população, não. Tá? Mas existem algumas pessoas que acham que a homeopatia... Porque é interessante falar uma coisa. A homeopatia, quando o remédio é produzido, o remédio homeopático, você dilui e agita. Dilui e agita. Não sei se você já viu isso aí. A homeopatia, ela se utiliza das ultradiluições. Então, os remédios são ultradiluídos e são agitados, succionados, que chama. Esse processo de diluir e agitar se chama dinamização. É assim que é feito o remédio. Você dilui e agita, dilui e agita, dilui e agita. A partir de uma determinada dinamização, da 11 para 12 CH, a gente não encontra mais moléculas da substância no remédio. E é aí que alguns críticos da homeopatia se pegam, né, a questão. Eles falam, olha, não tem molécula, por isso não funciona. Mas não é assim. A homeopatia, quando desse processo, que foi a grande sacada do Hahnemann, né, porque o Hahnemann ele tratava lá os pacientes dele da cidade, isso lá no século XVIII, né? Os pacientes da cidade e os pacientes do campo. E ele percebeu que os pacientes do campo melhoravam mais que os da cidade. Mais rápido, de forma muito mais consistente. E ele foi ver o que tinha de diferente. A diferença é que os pacientes do campo, ele levava os remédios no alforje em cima nas costas do cavalo. E o remédio ia chacoalhando. E o Hahnemann, que era um cara muito esperto, muito inteligente, tinha uma bagagem absurda ele tinha lido de tudo, vou fazer isso então. Ele começou a diluir, porque ele só diluía para tirar a toxicidade dos remédios. Mas aí chega um ponto que você vai perdendo a ação, porque você dilui demais, perde a ação. Aí ele começou a dinamizar, a agitar. E ele percebeu que você podia diluir, que o remédio continuava agindo e até melhor. Você despertava propriedades que estavam ali dormentes no remédio, né? Então ele falou, vou usar isso, né? E volta um pouquinho Não, e aí se tem preconceito, o doutor falou que a população não... Aí o que acontece? As pessoas se pegam isso, mas a pessoa não entende que nesse processo de dinamização, a água ela passa a ser um carreador de vibrações. A água é um carreador de vibrações e não precisa de moléculas. A dinamização ela transfere para a água o potencial coativo que está na substância bruta e um potencial que está até dormente naquela substância. E a água se torna, então, o carreador dessas vibrações e elas é que são o remédio, na verdade. Então, você não precisa ter moléculas. As moléculas poderiam servir até para dar alergia em quem fosse sensível. Então, o não ter moléculas evita a alergenicidade da substância e produz ali uma substância, um remédio capaz de agir de forma muito mais intensa. A homeopatia, ela age por meios biofísicos e não bioquímicos. Quando a pessoa pensa pelo lado da bioquímica, ela quer encontrar moléculas. Não ter moléculas, o cara pensa, não tem molécula, não funciona. Não, só que a homeopatia não funciona por esse princípio da bioquímica, ela funciona pelo princípio da biofísica. Certo? São as vibrações que a água carrega, que ela consegue juntar ali a partir da dinamização, essas vibrações é que vão atuar na força vital. E aí, por esse meios fator... biofísicos. E por esse fator, alguns criticam a homeopatia. Mas não tem, então não funciona, porque a pessoa nunca usou para ver o resultado. Entendi. Ou não foi estudar para entender como é que funciona, como é que é feito. Aprofundar, né, doutor? Se aprofundar nisso. Doutor, e como que fica, então? E aí a curiosidade, né, mesmo, quando a gente tem, no caso, o doutor Elcio prescreve, normalmente são mais líquidos, né? E tem as bolinhas, aquelas... É um outro princípio, a mesma coisa, só que em outra apresentação. As bolinhas, elas são impregnadas com líquido. Tá. Então, uma bolinha meio de açúcar. Não sei. A bolinha de açúcar, geralmente. Ou lactose ou sacarose mesmo, né? Bolinha de açúcar mesmo. Impregnadas de remédio.
Então, quando você quer dar menos remédio, por exemplo, você dá as bolinhas, uma quantidade menor, você quer estimular menos. Você quer dar mais, o líquido você tem como dar mais. E quando quer repetir, a gente agita, né? Para você nunca... Na verdade, cada vez que você agita o remédio, você muda um pouquinho a dinamização dele. O próprio paciente faz isso, a gente orienta, olha, agita antes de tomar, umas 10 vezes, agita assim, ó, batendo tal, e pinga lá as gotinhas. Então, de modo que o remédio nunca está igual todos os dias. Ele tá tomando doses você até dinamiza um pouquinho ele tá. cada dia, para estimular mais a reação. Que interessante, muito legal, né? Muito legal. E esse preconceito que a gente falou, até em relação a essa parte de composição mesmo, de moléculas, então ela vem muito da classe médica que estuda. Porque a classe médica aprendeu a prescrever remédios que agem pela bioquímica, né? E a homeopatia funciona pela biofísica, de forma vibracional, não molecular. Né? Então vem da própria classe médica. Geralmente vem da classe normalmente, médica né? Por não acreditar, enfim. E tem alguns grupos que eu não sei por que eles fazem também uma campanha contra a homeopatia. Né? A gente deve seguir outras questões aí, né, relacionadas a tratamentos Mas, concorrentes. Ia falar aqui que quando você tem uma campanha forte contra a homeopatia, sempre aumenta o movimento no consultório. Falei Sabe mal, por quê? falei bem, falem de mim. Pois é, porque quando a pessoa começa a falar mal, isso vira assunto. Quando vira assunto, alguém comenta, olha, você ouviu falar da homeopatia, aquele negócio, aquela aguinha? Mas eu uso e funciona. E aí vira um divulgador ali. Vira um divulgador, quer dizer, na verdade acaba dando um tiro no pé nessas campanhas. Por que que dá? Porque a homeopatia funciona, e quem usa defende. E aí passa aquela informação para frente. Que legal. A minha avó, ela tinha uns livros de homeopatia. Ela não era médica, nada, né? Homeopatista, né? Ela é tinha. O prático que pega o jeito. E aí ela é estudiosa ali e tal, e ela recomendava. Então, assim, a nossa família tem muita tradição, assim, de usar homeopatia. Daí a minha tia, né, quando ela faleceu, a minha tia já estudava, também passou, e minha prima tá com o livrinho lá, que é da minha avó ainda, e elas gostam muito. Então, eu fui educada, assim, eu fui criada com essa cultura mesmo da homeopatia. É válido isso, sabe? Você tem aquele livrinho, tem um clássico que chama Nilo Caio, um livrinho que as pessoas tinham muito em casa, até hoje você acha ele. E ele, então para dor de garganta você usa assim, quebra o galho, é bom. Doutor. Funciona também, para ter em casa é interessante, para tratar o agudo, né? Aquela emergência e tal. Agora é importante fazer o tratamento de fundo, que é tratar aquela doença verdadeira. Tá. Quando o doutor fala, então, tratamento de fundo, quer dizer que essa explicação da doença e da moléstia, é isso? Exatamente. É o fundo... É tratar a doença, é alcançar as moléstias, tratando a predisposição do indivíduo de adoecer. Tá. Na causa mais central, mais profunda dele. Tá. Doutor, o doutor falou do caso agudo, né? Então, a homeopatia, a criança, o adulto, sei lá, está com febre, uma dor absurda. É o mesmo efeito da homeopatia e alopatia no agudo? Priscila, no agudo é mais rápido. Olha, você trata uma amidalite, às vezes, em 2 dias. Amidalite purulenta, com placa de pus ali na amígdala, tal, você acertou o remédio, aquilo ali... É impressionante o resultado. Que bacana. Porque você tem... mas tem uma bactéria, você não está dando um antibiótico, você tem que matar a bactéria. Bactéria tem em todo lugar. Bactéria, fungo, vírus, está para toda parte tem. Acontece que o indivíduo é que está predisposto. Quando você chega ali na predisposição, a bactéria simplesmente deixa de ter sentido. Ele, né? Você trata o indivíduo, a bactéria simplesmente é expulsa, o próprio organismo resolve isso. Sabe? Então é outro mito que no agudo a homeopatia não funciona. Rapidíssimo. No agudo é que você vê o quanto ela é rápida. A ideia de que a homeopatia demora para funcionar, ela vem do tratamento das doenças crônicas, que na alopatia muitas vezes são incuráveis. Então você pega, por exemplo, asma, que é incurável na alopatia, que é uma doença que vai tratar a vida inteira. Com a homeopatia, muitas vezes você consegue tratar aquilo e resolver de forma definitiva em 3, 4 anos. Mas então demora. Mas uma coisa que doer uma vida, se você trata em 3, 4 anos, é muito rápido. Muito bom, né? Uma testemunhal está aqui, a Isabela, falando, né? Verdade. Então, daí é que vem essa ideia de que é demorado. Mas não é demorado. É que uma doença crônica que está muito estabelecida no indivíduo, aquilo demora um tempo. Mas entre uma vida e 3, 4 anos, é rápido, lindo, né? Nossa. Agora, no agudo, você vê aquilo... assalta aos olhos o resultado. Que legal, que bacana. Então, quebra os mitos que a gente... não, pro agudo, eu já ouvi muito falar isso.
né, mas não sabia dessa questão. É muito, muito legal. Sobre as doenças da homeopatia, o doutor já deu aí uma super aula, né? Doutor, alimentação. Eu sei que o doutor Elcio, ele é ligado nessa questão de alimentação, vegetariano também. Sou vegetariano. Né? Vegetariano, doutor, eu nunca perguntei, né? Porque eu sempre fui como paciente, mas assim, é radical, nada. Como que é a tua alimentação e por quê? Assim, vegetariano é aquele que algumas coisas come. Olha, parceiro, eu sou vegetariano há uns 35 anos, 37 anos. E o motivo é pelos animais mesmo, sabe? Eu acho que a nossa mesmo. alimentação não precisa causar dor em ninguém, né? Você não precisa causar dor ou sofrimento em outro ser vivo. Então é por isso, na verdade legal, é por isso. também. Né? E a minha vontade é ser vegano, me tornar vegano. Ainda mais para frente, né? Mas tá meio difícil, mas eu quero me tornar vegano. Que legal. Doutor, além do doutor, né, ter essa opção por ética, enfim, né, falo até por compaixão, que é também uma opção minha, esse efeito da alimentação mais vegetariana ou vegana na prevenção de doenças, doutor, acha que isso tem uma relação também? Como que é a tua... Até por conta, né, dos tratamentos. Isso tem relação também, na medida em que você acaba ingerindo mais fibras, mais vitaminas, nutrientes, né, em geral. Mas no que tange a qualidade da saúde e alimentação, o mais importante é que a alimentação tenha uma boa vitalidade. Seja ela mesmo um alimento de origem animal ou vegetal. Porque o alimento que nós ingerimos, ele também é um ser vivo. Ou vem de um ser vivo, né? Ou foi um ser vivo. Quer dizer, o alimento ele tem vitalidade, força vital. E essa força vital do alimento vai nutrir a nossa força vital. Então, não só o alimento, tem outras fontes, mas o alimento é a principal, é a grande fonte, né, para a nutrição da nossa força vital. Então, quando nós comemos um alimento que tem uma vitalidade modificada para pior, nós estamos ingerindo um combustível ruim. Então, imagina que você está pondo combustível ruim no seu carro, ele não vai andar bem. Então, um alimento modificado geneticamente, por exemplo, um alimento transgênico, o grande problema do transgênico é que ele é um alimento doente, na verdade. O alimento modificado geneticamente, ele é doente. Porque imagina que se fosse um ser humano e você modificasse geneticamente, você ia criar o quê? Ia criar um monstrinho, né? Um Frankensteinzinho ali, né? Então você pega lá um gene lá e modifica, põe um gene aqui, outro ali, quer dizer, você cria uma aberração. Mas aí no milho, não é? Na soja, não é? Ou no outro alimento que você está comendo, não é? Também é. Então a gente acaba ingerindo um alimento doente, essencialmente doente, e aí a nossa vitalidade fica comprometida. Então o principal na alimentação é procurar um alimento, se possível, orgânico, seja de uma fonte animal ou vegetal. Isso independe, né, da pessoa ter uma dieta vegetariana, vegana ou comer carne. Né? Independe. Entendi. E o doutor, a gente sempre que vai com o doutor, é até a questão do leite, né, doutor Elcio? E o que o leite... Eu não gosto de leite, então para mim não faz muita falta, mas assim, para quem toma leite, o leite não é legal, né? Eu também não gosto, mas o leite ele provoca muitas alergias, né? E muito muco, então é muito comum criança que tem muitos problemas de catarro no nariz, é muito comum, né? Tosse, secreções e tal. Você tira o leite, aquilo vai melhorando. Só de tirar o leite melhora. Já muda. Porque ele é muito irritante, alergênico, né? Inflamatório mesmo. É legal as pessoas saberem disso também, né? Nem todo mundo é tão sensível assim ao leite. Mas para quem e a grande maioria da população, hoje a gente tem percebido na prática que se não é, parece que está se sensibilizando mais. Aí você começa a tirar esses elementos, o leite, o trigo, o açúcar, vai reduzindo ou tirando, vai melhorando. E aí se acrescenta o tratamento, né? Aí muda muito. Completa, né? Legal. Doutor, a gente tem algumas participações aqui, né? Eu acho que é legal a gente ouvir um pouco das pessoas, né? Tá, mas não vai ser, a pessoa só mandou a pergunta e a gente vamos entender aqui o que as pessoas querem saber. Gabriele Mendes, doutor, o tratamento homeopático funciona também em animais? Priscila, funciona em qualquer ser vivo, funciona em animais, funciona em vegetais também. Inclusive a homeopatia ela é indicada no tratamento de plantas para agricultura orgânica, de alimentos orgânicos. É usado até em larga escala. Está sendo usado até em soja, milho, morango orgânico e tal. E funciona nos animais. Muito. Nossa, nos pets, né, nos animais de estimação, demais. A gente usa muito. Tá. Doutor, e assim, aí
por exemplo, você quer levar um animal, mas é o veterinário que faz esse tratamento? Não. Fala lá, doutor Elcio, eu estou com o meu pet aqui, posso passar aí para falar dele? Como que é o isso? veterinário. Hoje você tem vários veterinários homeopatas, que já são né? especializados outra especialidade também da Sim. veterinária, né? Assim como você tem dentro da farmácia, da odontologia, né? E da medicina. Também, legal. Funciona super bem. É muito usado em animais de abate, inclusive, animais, vacas, em galinha, codorna, usam muito homeopatia. Bastante, cada vez mais. Interessante, né? Pena que é para abate, né, doutor? Pena que é para abate. E Priscila sabe que dá para tratar, inclusive, o solo com homeopatia. Porque o solo, o bom solo, o solo fértil de verdade, que tem vigor, vitalidade, ele tem micro-organismos ali que são vidas. Você tem minhoquinhas, você tem bactérias, você trata tudo com homeopatia. Então, você conseguir enxergar onde que aquele solo está adoecendo, você consegue tratar o solo, dá para tratar a água, inclusive. Lá você tem um lago, dá para melhorar muito. Nossa, que interessante. Onde há vida, onde há força vital, vitalidade, você pode usar a homeopatia. Que lindo, né? Que legal, muito bom, doutor. Mais uma, então vamos lá. Tem o Giovanni Lima, tem um problema com ansiedade, doutor. A homeopatia também ajuda? Muito. Os transtornos de ordem mental, emocional, a gente trata muito com homeopatia. E é rápido, porque você não tem lesão, né? É um problema funcional que a gente fala. Se você tem um problema lesional, se você tem uma modificação na anatomia de um tecido, na estrutura de um tecido, aquilo pode demorar mais tempo do que um problema funcional, onde você não tem uma modificação estrutural, anatômica no tecido. E aí, no caso da ansiedade, você está tratando de um problema que não tem nenhuma alteração tecidual, porque não está em um tecido, né? Está na mente. Fundo mesmo, né? Então costuma ser rápido. Você acertando o remédio, às vezes de uma consulta para outra, o indivíduo volta, nossa, melhorou muito e tal. E às vezes leva algum tempinho ali, mas rápido, costuma ser rápido. Ansiedade, pânico, toque, depressão, mesmo moléstias mais graves dentro da saúde mental, como a esquizofrenia, que não é curável, mas sempre melhora muito, né? A gente tem tratado muitos autistas com homeopatia, eles melhoram bastante, respondem bem com homeopatia. Nossa, que legal. Quantos usos aí? Tem mais? Vamos lá, para mais. Marcos Rodrigues, quais são os princípios ativos utilizados na homeopatia? Eu fiquei sabendo que alguns são plantas venenosas. Olha que pergunta legal. Boa. Obrigado. Então, tudo pode ser usado a princípio, né, para fazer remédio homeopático. O que você tem é que seguir as normas, que é diluir e agitar do jeito certo, que tem toda a técnica que a farmácia segue. Mas, normalmente, as plantas são a principal fonte de remédios. Mas, além das plantas, os venenos também, como ele mencionou, plantas venenosas, plantas e não só plantas. O arsênico, que é um veneno tirado do minério, né, que vem de uma rocha, tal, purificado, é um grande remédio. É muito usado para tratar asma, é usado para tratar pânico, ansiedade, um monte de coisa, né? Outros venenos, outras plantas, o veneno da surucucu, né, que a gente chama de laqueses, também se trata muito. Então, dos venenos, das plantas, alguns insetos são usados, minérios, metais, um monte de coisa. A homeopatia tem hoje em torno de 4.000 remédios, aproximadamente. Bastante. O mais interessante, também aproveitando o gancho com essa pergunta dele, é que os remédios da homeopatia não saem de linha, diferente dos remédios alopáticos, que seguem as normas do mercado. Ou modificações ali, esse aqui é um pouco melhor, dá menos efeito colateral. A homeopatia não tem esse problema de efeito colateral, não dá efeito colateral. Então, o remédio não sai de linha. Na medida em que ele entra, que ele passa o remédio, você só vai agregando remédios, né, com o passar do tempo. Então, a gente usa muitos remédios hoje que o Hahnemann que estudou há 230 anos atrás. E tem novas descobertas também, doutor? Tem. Continua sendo estudado, inclusive em algumas universidades aqui do Brasil, e outros grupos independentes também. Que são novas substâncias, novas fontes ou combinações, doutor, ou as duas coisas? Não, você pega, por exemplo, uma determinada planta que você entende que aquela planta ela tem um potencial curativo e você quer analisar aquilo. Então, você vai estudar aquela planta. Você vai diluir, dinamizar, vai aplicar aquele remédio em 2 grupos. Um grupo você dá placebo, no outro você dá o remédio. E depois de um certo tempo utilizando aquele remédio, você vai analisar os sintomas que o remédio criou naquelas pessoas. Os sintomas que ele criou no grupo que tomou remédio e não placebo, você vai descartar os sintomas que o placebo criou, que são sintomas ambientais, geralmente, da época, da estação, do ambiente, da poluição. Então, aqueles lá não valem. Por isso é importante analisar o grupo que tomou placebo também.
Subtraídos aqueles, os que restam, que foram usados no outro grupo, são os sintomas que você vai usar para tratar o doente. Né? Essas pessoas que estão em estudo, elas sabem, elas realmente são estudantes, são médicos mesmo, e elas não podem ter nenhuma doença gritante, nada importante. Então, aqueles sintomas da doença vão se sobrepor aos do remédio, aí não vai dar. Então tem que ser pessoas, assim, aparentemente, pelo menos, né, saudáveis. Tá. Aí os sintomas que o remédio criar são aqueles que ele vai tratar no doente. Que legal, muito bom. Então vamos lá. Vamos lá, é bom, pergunta bom, é bom. Larissa Sogata, o tratamento homeopático tem um prazo ou deve ser realizado durante toda a vida? Deve ser usado sempre que a pessoa está doente. Se você está no período não sem ter nada, né, doutor? Olha, às vezes a pessoa não tem nada, mas assim, você tem uma alteração intestinal, não é constipado, não dorme direito, tem dor de cabeça de vez em quando, dá para tratar. Mas eu tenho uma coisa mais grave, dá para tratar. Então é difícil hoje quem não tem nada mesmo, né? Quando a pessoa está bem, está numa fase boa, se afasta, passa, beleza, não precisa ir na consulta, né? Surgiu um outro sintoma, a vida está complicada, está começando a adoecer por causa dos vários fatores, né, dificuldades, volta a tratar naquele período de novo, né? Entendi. Quer dizer, passa a ser um jeito de tratar. É um estilo. Quer dizer, você mesmo. Está doente, procura homeopatia. Tá. Né? Passa a ser esse, no momento que precisa, procura. Quando precisa, tá. A Isabela Macedo, faço tratamento há mais de 15 anos e me ajudou muito com a asma. Nunca mais teve crises. É o exemplo que nós demos da asma, né? São algumas doenças que são tidas como incuráveis. Que legal. Na verdade, é porque a alopatia não alcança, mas com a homeopatia você consegue alcançar. E que bênção, né, doutor? Puxa, a gente poder curar uma doença que... E outra coisa, as pessoas sofrem por enxaqueca. É uma pena alguém sofrer por enxaqueca, uma vida com enxaqueca. Muitas vezes você consegue tratar aquilo em algumas consultas, a pessoa deixa de ter crise. Muito legal, isso qualidade é muito bom. de vida, E né? a enxaqueca é funcional, você não tem alteração, é rápido, é bom de tratar, sabe? Nossa. É que medicina você não pode prometer resultado, não, né? Até porque biologia não é exata. Do organismo também, mas né? a gente vê tanto resultado assim que é impressionante, sabe? Nossa, é gostoso, né, doutor? É gostoso isso demais. Motiva a todo dia estar lá, né, atendendo a turma. Acabou? Doutor, e falando, né, nessas perguntas, aproveitando a deixa, pós-pandemia, as pessoas ou que tiveram, né, o Covid, ou, sei lá, até emocionalmente, né, foi uma coisa que transtornou muita gente. Como que foi? Teve muita decorrência aí desses tempos pandêmicos de pessoas que adoeceram com tudo isso? Teve bastante gente que adoeceu, ficou com alguma sequela, né, que a gente tem tratado geralmente com êxito, com homeopatia, várias alterações, né, alterações de paladar, cada um adoece onde pode, né, de um jeito, ou ficou com algum tipo de sequela, dá para tratar com homeopatia. E mais interessante, na pandemia nós tratamos muitos casos agudos com homeopatia, casos de Covid, excelente. Foi legal. Foi legal. E foi uma loucura, porque estava se tentando, errava, tentativa e erro, né, doutor? Porque não sabia. Tinha gente lá brigando, dá isso, dá aquilo. Vamos dar homeopatia, vem cá. Não, sai da briga, vem pra cá. Sai da briga, vamos tratar com homeopatia. E foi bacana, doutor. Vimos muito resultado, não só nós, os colegas, aí a gente conversava com os colegas, o que você está dando? Porque quando você tem uma pandemia ou uma epidemia, é comum ter o que a gente chama de gênero epidêmico, sintomas que são muito comuns. Então, geralmente, numa pandemia, numa epidemia, em uma determinada região, as pessoas apresentam muitas vezes sintomas muito semelhantes, o que facilita até, né? Até para uso em larga escala, para uso em saúde pública, por exemplo, numa pandemia, que é o que o Hahnemann fazia, né? Ele tratava epidemias com homeopatia. Legal. E aproveitar essa deixa do doutor, né? A gente conversando aqui antes, da gente trazer isso para a área pública, né, doutor? Colocar aí uma política pública de homeopatia, né? Tão bacana. Sim, Priscila, ser uma bênção. Sabe que tem, a homeopatia, ela está incluída no rol dos tratamentos do SUS, né? Inclusive em São Paulo e vários outros municípios você tem homeopatia já implantada, mas a quantidade de profissionais é muito pequena ainda, perto do total, né? Tomara que aumente mais. E quem sabe aqui, né, na nossa cidade... A gente podia fazer uma iniciativa, né? Conversei com o doutor de falar com o Conselho de Saúde, né? Fazer uma conversa e começar a aproximar. Até porque, doutor, a gente está muito focado nessas terapias integrativas, né? Eu estava contando para o doutor que no Novo Pro Mulher a gente tem trazido desde meditação, auriculoterapia, autocuidado, planejamento familiar,
familiar, rodas de conversa mesmo. Então, a gente tem olhado para o paciente de uma outra forma. Fala muito de prevenção, educação para a saúde. E por que não a gente ter o tratamento homeopático na rede? Sim. Que inclusive é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Não tem por que não ter mesmo. Doutor, você tem farmácias na cidade, a gente tem várias farmácias na região toda. Vamos começar então a conversar mais sobre isso, hein? Vamos junto. Eu acho que vai ser uma bênção para a cidade, né? Para a população que usa aí a nossa rede de saúde. Vamos, não é por acaso um podcast, né, doutor? Para a gente fazer isso. Bom, aproveitar que um papo super legal, uma aula com o Dr. Elcio, né, sobre homeopatia. Curte, compartilha, né? Dá um toquinho aí no sininho para receber as nossas mensagens, enfim. E se cuida, né, doutor? É tão importante, né? Se observa. Se olha mais e não deixa a saúde para lá, né, doutora? Às vezes a gente vê, eu andando agora nos postos, nas UBSs, UPAs, enfim, a gente está mais próximo disso, né? Muitas vezes a pessoa está ali doente e foi por conta de não prestei atenção em mim, né? É um estilo de vida, né, doutor? Uma cultura, né? A gente vai deixando a vida engolir a gente e a gente depois não sabe nem do que nós estamos correndo atrás, né? E ficando doente. Pois e ter aí a possibilidade doente. De tratar, né, a doença lá, a causa da doença com homeopatia. Sem dúvida. É muito legal. Bom, doutor, tem um game que a gente faz, né? Não é bem um game, mas é um bate-papo diferente em cima do Ikigai. Eu gosto muito do Ikigai, que é uma filosofia, né, japonesa aí da razão da gente existir, a nossa razão de ser. E a gente faz algumas perguntinhas aí. Então, vou usar aqui para falar do Ikigai, Dr. Elcio. Doutor, o que te deixa mais feliz na vida? Olha, hoje em dia, uma das coisas que mais me felicita quando a gente consegue acertar aquele remédio ali que você vê que mudou o problema que aquela pessoa trouxe ali, que ela transformou a vida dela, porque quando a pessoa começa a ter saúde, a saúde é física, mental, emocional, espiritual, profissional, financeira, a vida vai entrando nos eixos, a pessoa vai encontrando os caminhos, né, que ela não estava achando, as coisas vão acontecendo, e tudo faz parte da saúde, né? Quando a pessoa não está bem, ela não enxerga, a porta pode estar aberta na frente dela, ela não enxerga a porta, o caminho. Então, quando você consegue acertar um remédio, assim, a pessoa vai modificando, ela volta nos retornos, nossa, isso é muito bom. É muito gratificante. Te deixa feliz. É muito gostoso. Ai, que legal. É missão mesmo, hein? Né? É muito bom. Que bacana. Doutor, se o dinheiro não existisse, o que você faria? Continua fazendo a mesma coisa. Que legal. Com ou sem dinheiro. É isso aí, né? Vamos em frente. Doutor, o que faz seu coração vibrar? Olha só. Eu acho que os animais. Quando eu penso nos bichinhos, sabe? Tem até um livro que chama Todos os Animais Merecem o Céu. Eu já li. É lindo. Eu acho que é verdade. Todos eles merecem o céu. Quando você vê, aquilo me faz o coração vibrar. Os bichos. A natureza e os animais. É um dos nossos, né, doutor? Doutor, pelo que as pessoas costumam te agradecer? Quando a vida começa a fluir, né? Fala, pô, por que não vim antes para eu curar a homeopatia? Nossa, eu devia ter vindo. Aí você acaba virando amigo, né? Como a gente. Né? Vai uma parceria, amigo, né, doutor? De um ajudar o outro. E é tão bonito porque, na verdade, é que viemos, né? Pra gente fazer uma grande corrente aí de ajuda, né? Isso aí. Doutor, qual é o seu maior poder? O meu maior poder... Nossa, que pergunta difícil. É difícil, né? Aqui a gente aperta com amor. Eu acho que é ouvir, que é uma coisa que não dá para ser médico, principalmente ser homeopata sem a capacidade de ouvir. E é aquilo que nós falamos, não é só ouvir com os ouvidos, né? Com os materiais aqui, ouvir com o coração e com a mente, é tentar entender. Ouvir e entender, né? Entender onde é que o problema está. Eu acho que eu gosto de ouvir. Então a pessoa vai falando, eu fico ouvindo, não interfiro. Deixa falar. Então, hoje é uma raridade, né? Porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Então eu acho que ouvir. Que legal. E doutor falando, me lembrou assim, todo mundo já deve ter tido uma experiência quando você vai no médico e o médico não olha para você. Você entra, faz a consulta, conversa, às vezes até para de falar para ver se ele olha, ele não olha, você vai embora. Acho que quem que entrou aqui, ele não vai saber porque ele nem viu o paciente. E quem nunca passou por isso? É muito triste, né, doutor? Mas voltar a prestar atenção, falar para esses, né, médicos, presta atenção. Doutor, quais são os seus melhores talentos?
Melhores talentos? Talentos em qualquer uma? Fique à vontade, Eu gosto de fazer comida, né? Não sou um grande cozinheiro, eu não sei se é um grande talento, mas eu acho que é um talentinho. Tá, um talentinho. Eu gosto de sair com meus bichos, meus animais, né? Os gatos, cachorro, com a minha esposa. Não sei se é um talento, mas o conviver, acho que tá dentro, né? Conviver com as pessoas, eu gosto muito. Conviver em família, conviver com os amigos, me aproximar das pessoas. Legal. Tem algum hobby assim que o doutor tenha que seja especial, que você goste? Eu gosto de andar de bicicleta, né? Gosto de colecionar algumas coisas, sem exagero. Tem umas coisas de mar, de oceano, que eu gosto de colecionar. Que legal. Um hobbyzinho, assim. Que legal, doutor. Inclusive, alguns estão no consultório. Tá lá, enfeitando. Doutor, quando você usa os seus talentos, qual a diferença que você faz na vida das pessoas? Bom, aí vamos para a parte profissional de novo, né? Eu acho que essa pessoa que estava sem rumo, ela conseguia encontrar um caminho ali no meio daquela situação. Quando a pessoa acha que não tem mais jeito aquela doença, que a vida dela está se perdendo no meio dos remédios, gastando dinheiro, sem ter êxito, você conseguir ajudar aquela pessoa a encontrar aquele caminho, acho que é o melhor. É uma gratificação, né, doutor? Muito, muito legal. Gente, muito legal, né, essa conversa aqui com o doutor Elcio. Doutor, tem alguma coisa que o doutor queira contar, falar, que eu acho um recado para as pessoas que vale a pena, né? Eu vejo que a saúde, é o que eu falo, né? Quando eu peço alguma coisa a Deus, eu peço só a saúde. Eu falo, Deus, me dê a saúde que o resto eu vou correr atrás, né? Então, o maior bem que a gente tem. Tem alguma coisa que o doutor queira deixar como um recado? Eu acho que a gente não pode desistir de se cuidar. Que muita gente está desistindo de se cuidar. A gente cansa de ver isso. A pessoa não se alimenta direito, começa a ganhar peso, aí acha que não tem mais jeito, começa a achar que a doença não tem mais jeito, que aquilo não tem tratamento, que ela é desequilibrada e vai ser mesmo. Não é assim. Tem jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar a solução. Tem solução. Nunca perder a fé. Né? Que legal, vai ter doutor? solução. A gente está tão no automático que a gente está esquecendo da gente mesmo, né? E deixando a coisa para lá. Né? Só que é uma vida, né, doutor? Fazer dela o melhor possível, né? O que a gente puder. Aí. Doutor, tem algum contato que o doutor queira deixar? Um telefone, um Instagram, enfim, alguma... Quiser procurar o doutor Elcio, como faz, né? Como que faz, doutor? Obrigado pelo espaço. Imagina. Então, eu vou deixar o telefone que a gente usa mais, que é o WhatsApp também. Legal. 98859-8561. 98859-8561. Maravilha, doutor. Eu recomendo, tá? Sensacional. Além de ser essa pessoa incrível, um ser humano incrível, um médico show de bola e que eu recomendo mesmo, viu, doutor? Sem medo de ser feliz, né? Porque eu acho que coisas boas que a gente tem na vida, que a gente conhece, a gente precisa compartilhar. Então, nossa, doutora, eu compartilho muito aí o seu número, né? A Janaína que sabe lá. Mas fico muito feliz porque acredito, viu, doutor, no trabalho. Eu acredito nesse tipo de tratamento. Para mim faz muito bem, né? E a gente poder dividir coisas boas é tão bom, tão bacana, né? Então, doutor, muito legal estar aqui. Na verdade, eu tinha vontade de conversar, mas a gente não tem tempo, é só na consulta, ou quando se encontra muito rápido, né? O doutor tá tão bem, tá sempre jovem, desde que a gente se conhece. É a mesma carinha, o doutor tem alguma homeopatia milagrosa ali, né, doutor? A gentileza. Que cuida dele também. E foi muito legal, viu, doutor? Obrigada por ter vindo, pelo teu tempo e pela aula. Estar junto de amigos, de gente boa, é sempre uma alegria. E falar de homeopatia também, então junta tudo, nem se fala, Fica bom demais, né, doutor? Fica bom demais. Legal, doutor Elcio, um super beijo, um abração, que Deus continue te dando muita saúde aí para cuidar da gente. E a gente vai se falando, né, doutor? Joia, e agradecer, né, também aqui a RTV, que é uma parceirona nossa aqui para esse espaço, a toda a turma da RTV que está com a gente. Olha lá, o Léo já levantou a mão. Um beijo para o Léo, em nome aí do Theo e de todo mundo. E dizer que a gente vem com mais novidades. Eu acho que a pauta, acredito que cuidar de uma cidade é cuidar da saúde, é cuidar do corpo, da mente, da alma, é cuidar da educação. Isso tudo faz parte. Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, Priscila, mas você tem um podcast
podcast, você é vice-prefeita, é professora, o que isso tem a ver? Eu acho que tem tudo a ver. Coisas boas a gente tem que trazer, espalhar, se cuidar, enfim, né, doutor? É isso aí. Então, vamos juntos. Então, obrigada aí para você que assistiu, uma gratidão pelo tempo, paciência, e continua curtindo, compartilha nosso canal, passa para os amigos, vem saber mais sobre a homeopatia, que hoje foi uma aula muito bacana, muito incrível, e eu espero você para o nosso próximo Pode Pri, com convidado também, ó, mega especial. Um beijo.